Todos. Nós estamos recebendo a presidente do Hospital de Natividade, doutora Ivete Martins, Borer Cabuc, Francisco Borer, que é o assessor técnico, responsável técnico pelo Hospital de Natividade, para a gente tratar sobre alguns temas que eu acho que são pertinentes diante da conjuntura atual, né, envolvendo o hospital, prefeitura, a situação do hospital. Eu vou pedir, Ivete e Chico, se vocês acharem por bem, antes da gente entrar na problemática em si, vocês discorressem um pouquinho sobre a atual conjuntura, a situação do hospital, que vocês pegaram o hospital numa situação difícil, a gente já sabe, eu inclusive participei bem disso, sei quais foram as dificuldades que foram enfrentadas, mas gostaria que vocês falassem, antes da gente entrar propriamente dito nessa questão problemática atual, sobre a situação atual do hospital. Ivete, Francisco, fique à vontade. Doutora, por favor. Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Natividade FM. Primeiro, vamos agradecer a você esse espaço que eu tenho. Sou eternamente agradecida, e eu estando lá no hospital ou não estando, pela contribuição que você sempre nos deu, ao apoio de sempre estar junto da comunidade. Porque o importante para nós é o usuário, é aquele que depende do SUS. Então, quando eu assumi, fiz questão absoluta, você me deu esse espaço de vir aqui explanar. Eu nem tinha muita noção, né? Você lembra de como era que estava a situação, e depois, com o tempo, foi se clareando. E sempre esse apoio constante seu. E é muito importante esse espaço, porque as pessoas precisam saber a verdade, entendeu? E o que acontece hoje? O hospital hoje, nós não paramos de dar assistência, né? Tá lá, o que eu digo, o que eu tenho em minha defesa, Vanso, como eu peguei o hospital e como o hospital está hoje. Isso é inegável, é uma coisa física, entende? As pessoas que foram assistidas são testemunha, então a minha tranquilidade é essa. Se eu tiver que sair, não tem problema nenhum, mas o que está lá está, né? E o que aconteceu? A gente vem num déficit de 300 mil reais mês, que já é conhecido, que a gente complementava com emenda parlamentar, e até a data da entrada desse novo prefeito, todos os pagamentos em dia. Não tinha atraso de fornecedor, não tinha atraso de funcionário, de prestador, de nada. Porque a gente vinha recebendo emendas complementares, que esse ano, infelizmente, nós não recebemos nenhuma, né? Nós recebemos 1.800.000 do governo interino do Mosquinha, que supriu esse déficit por 6 meses. Acabando isso aí, entrou esse novo prefeito. Ele achou... Esse do Mosquinha, do governo do Mosquinha, foi por recursos próprios? Governo do Estado. Do governo do Estado, Passou pelo fundo, ele repassou. Passou pelo fundo e ele repassou pra gente. Perfeito. E de lá para cá, nós não tivemos mais nada. Então a gente tem esse déficit. Com esse déficit a gente não pode suprir todos os nossos compromissos. Então tem que ficar claro que existe esse déficit, e esse déficit vinha sendo suplementado. E agora mesmo nós conseguimos levar até dezembro, pagando a todos os fornecedores, tudo com dinheiro da emenda da deputada Laura Carneiro, que já está no município, já foi aprovado pela Câmara e tudo, para repassar para a gente, que é de 1 milhão e pouco. Esse dinheiro dá para pagar o que nós estamos devendo hoje. Hoje nós estamos devendo fornecedor de remédio e estamos devendo prestadores, os médicos, prestadores de serviço. A nossa dívida hoje é essa. Agora, as dívidas que a gente já encontrou parceladas estão em dia, toda a documentação do hospital em dia, não tem problema nenhum, entendeu? Tá tudo, e nunca a assistência caiu. A assistência vem da mesma forma. Perfeito. Francisco, algo a acrescentar? Eu queria também agradecer e enaltecer o seu trabalho profissional, o espaço, a independência, a impessoalidade. Eu acho que isso é fundamental para princípios que devem nortear o bom profissional. Sobretudo quando a gente está num processo de uma situação crítica, entendeu? Então, eu agradeço muito o espaço e faço das palavras de Ivete as minhas. Eu queria fazer um pouco mais um resgate desse tema, porque é uma apresentação que a gente fez, inclusive, no Ministério Público, essa reunião recente. A gente pegou um hospital praticamente fechado, Vanso. Estrutura física sucateada, equipamentos também obsoletos, muitos,
alguns a gente conseguiu trocar, sem medicamentos, sem comida. Nós tínhamos um paciente apenas e ele estava já com pedido de transferência. O PU funcionando precariamente, mas funcionando. Com um convênio sem reajuste há 6 anos. Do ponto de vista administrativo, só para ilustrar, o hospital com 92 anos e 45 anos de funcionamento, 46 anos de funcionamento naquele prédio, não tinha sequer um habite e um alvará sanitário, alvará da prefeitura, alvará de funcionamento. Ele não tinha uma planta regulamentada. Então, só para você ver. Então, nós negociamos dívidas, já pagamos dessas dívidas cerca de 3 milhões, já foram abatidas dívida trabalhista. Todos os parcelamentos estão em dia, foram parcelados em 10 anos e todos estão em dia. Regularizamos a contabilidade, balanço patrimonial de 2022, 2023, tivemos que refazer ele completamente, porque ele apresentava um superávit de 1,5 milhão e, na verdade, a gente tinha uma dívida imensa e um déficit enorme, né? Regularizamos as prestações de contas da prefeitura, que a prefeitura hoje questiona tanto. Junho de 2022, teve que refazer as prestações de contas no controle interno desde 2019. 19, 20, 21 e a metade de 22 foi prestação de conta que estava irregular e a gente está sendo penalizado porque a prefeitura faz questionamentos em relação à nossa prestação de contas. Então, outra coisa da organização interna, toda a parte de organização interna, o hospital não tinha uma equipe de compra, cada setor comprava o seu, a administração comprava, a enfermagem comprava, não sei quem comprava, todo mundo comprava, material de limpeza. Hoje a gente tem uma equipe de compras, tem licitação do material nosso de limpeza, alimentação já é licitado, já temos um almoxarifado, uma instituição que não tinha um almoxarifado, não tinha um patrimônio. Os bens não estavam patrimoniados, hoje todos estão com a plaquinha, tá, na sala tal, tem isso, tem isso, tem aquilo, entendeu? Então, contrato prestador, não tinha um prestador, nem de material, nem de serviço, com contrato regular, contrato firmado de papel, era tudo de boca. Então, isso tudo foi feito, está lá para provar, e a gente não tem como ignorar. Então, como o Ivete falou, esse déficit nos obriga a trabalhar então, como eu te falei, um reajuste, um convênio sem reajuste há 6 anos, e aí você tem um grande reajuste dado pelo governo Severiano, o Taninho elogiou. Saltou de 180 para 400, sim, quase 500, mas tinha 6 anos sem nada, e um hospital fechado, praticamente parado. Então nós tivemos que reativar as atividades, né? Então, hoje, o hospital, o prefeito fala que recebe muito, mas se você comparar com o hospital de Laje, de Pociúncula, que é só emergência, e o próprio hospital de Varriçai, o nosso custo é muito menor. Se você tiver a curiosidade de perguntar quanto que esses municípios gastam para manter os seus hospitais, você vai ver que a nossa despesa é menor. E nós fazemos todo o laboratório da prefeitura, toda a rede PSF, laboratório, nós fazemos raio-x de todo mundo, endoscopia de todo mundo, colonoscopia, ultrassom de todo mundo, além de outros atendimentos propriamente dito hospitalares. Então a gente não só faz o nosso serviço, como atende a demanda, a retaguarda toda da rede básica inteira. A prefeitura não tem um serviço desse sentido. E aí, ano passado, nós tivemos um valor de 3.689.000 de extra entre federal e estadual. Esse ano nós só tivemos 1.800.000, como o Ivete falou, e estão previstos, eu espero que receba, espero que o prefeito repasse. Esse que o restante, a Laura Carneiro mandou, né? Através do 1.369.000, do Vinicinho. Nós fizemos vários investimentos em obras, equipamento. Você participou de todas as inaugurações, todas as entregas de benfeitorias, de equipamento de laboratório, de ultrassom novo, de UTI, de energia solar, de rede de estrutura, infraestrutura elétrica. O nosso gerador tinha 40 anos que não tinha manutenção, enferrujado, risco de explodir, de queimar e causar uma inferno. Então, o hospital com essa estrutura está funcionando regularmente, agora que começou a ter problema de atraso por conta dessa situação toda que a gente está vivendo, né? Então, a gente está muito tranquilo. Eu queria ter oportunidade, Vans, de falar um pouco das questões que o prefeito levantou aqui, obviamente. Vamos sim. Mas, nesse primeiro momento, era isso que a gente queria passar. Pegamos uma situação trágica e está lá na parede
O hospital mostrar. continua deficitário até os dias de hoje, né, Continua, Francisco e Ivete, continua, né? continua. Né? Esse déficit já diminuiu, Ivete, Francisco, continua na mesma, aumentou? Como é que está isso? Não, A dívida diminuiu. A dívida. Mas o Diminuiu. Mas déficit o dívida não. que eu falo para a questão do custeio mensal. Não, a gente Não. tem um déficit financeiro nesta ordem, que é cobrido por recurso extra. Uhum. À medida que o recurso extra não entra, ele aparece. Mas como o dívida. ordinário não dá para cobrir. Não dá, Uhum. não dá. Perfeito. Vamos lá. O hospital tem passado por momentos difíceis, não é de hoje. Vocês assumiram em 2022, bem me lembro disso. Lucas, pode baixar em cima meu retorno aqui, por favor. Pode quase zerar, se for preciso, não tem problema não. E nós tivemos, parece que eu tenho conhecimento, acho que pode ter tido outras, pelo menos 2 reuniões do Ministério Público, né? E uma delas eu participei. Para tentar criar, na verdade, um meio termo, um ponto de equilíbrio em toda essa problemática toda. Uma no MP aqui de Natividade, uma outra nesta última segunda-feira na tutela coletiva, todas elas mediadas por doutora Raquel Rosmaninho, que é a promotora da tutela coletiva. Eu acho que o Ministério Público, a intenção dele não sei se a analogia é a correta, mas eu tento também fazer o mesmo na medida do possível, claro, com as minhas limitações, ser uma espécie de algodão entre os cristais. Sim. Que eu acho que tem que ser. Importantíssimo. Não adianta a gente querer ficar botando lenha na fogueira, Claro, porque lógico. o fogo já está pegado. Claro. Não adianta querer botar lenha na fogueira, se a gente tem que funcionar como cristais para evitar, porque o atrito está aí. Concordo plenamente. Evitar que o atrito aumente. Mas vamos lá, dito isso, Eu só queria fazer uma observação que a reunião ontem lá na tela coletiva foi acompanhada pela doutora na segunda-feira. Sancho, Esqueci o nome dela. a defensora Uhum. da saúde coletiva, entendeu? Uhum. Acho que é Raquel Sancho. Eu vou ver Perfeito. o nome. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu fazer aqui inclusive um preâmbulo, Francisco e Ivete. Nós estamos vivendo hoje, Francisco, e aqui cabe para todo mundo, o Brasil vive um momento muito estranho, muito esquisito. É uma polarização tamanha, fruto do radicalismo, de ambas as partes. Nós vivemos, e esse tipo de radicalismo, com muita tristeza, eu vejo que ele tem também se difundido para outros locais. É um tal de hoje em dia, é do eu contra eles, é um radicalismo tamanho. Quer dizer, se eu não estou do seu lado, eu estou contra você. Se eu não estou. É mais ou menos isso. Meu irmão, É impressionante. deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou, pelo menos no meu caso, há quase 30 anos aqui. Vários prefeitos já passaram por esse microfone aqui. Várias direções do hospital passaram por aqui. A gente está aqui tentando, na medida do possível, com os meus defeitos, com as minhas misérias, com as minhas imperfeições, que tenho e tenho muito, tentando fazer o melhor possível. Mas, por favor, meus amigos, eu não vou assumir narrativa de lado nenhum. Claro, nem deve. Não vou assumir narrativa de lado nenhum. Eu não estou aqui para quem sou eu para estabelecer juízo se a prefeitura está certa, se o hospital está certo. Não me cabe isso. Não cabe ao jornalista, Francisco, Ivete, amigos que nos acompanham, a posição de juiz. É tão somente isso, de mediador. A gente vai estar sempre aberto, como sempre estive aqui para o hospital, mas, por favor, não alimentem a expectativa de que eu vou estar aqui para alimentar essa ou aquela narrativa. Eu não vou fazer isso. Não é esse o meu perfil jornalístico. Vai estar aberto sempre para o debate. Perfeito. Desde que a situação seja relevante. Eu respeito a todo mundo. A gente está vivendo hoje, repito, um momento estranho nesse país. Respeito a todos os lados, respeito ao governo, respeito à oposição, respeito à prefeitura, respeito ao hospital, respeito aos vereadores, tenho um carinho muito grande por todos eles, alguns evidentemente, né? Você pega aqui na nossa... A gente convive um pouco mais com um ou mais com o outro, mas comigo eu não assumo esse tipo de narrativa. Esse tipo de... e nós estamos vivendo um momento difícil, né? Eu me lembro, em governos passados, é um tal de mandar notinha, bota notinha, a gente fez isso. Aí veio o governo interino, também fizeram a mesma coisa. Eu não faço esse tipo de coisa. Não faço mesmo, meus irmãos. Me desculpe, não é esse o meu perfil, nunca fiz isso. Tento aqui, na medida do possível, não sei se consigo, repito, ser o algodão entre os cristais. Mas vamos lá, parece que essas reuniões, Ivete e Francisco, elas parece que avançaram um pouco, não? Avançaram um pouco. Ivete. Eu só gostaria de
ficar o nome da defensora Luísa Sancho, que nos acompanhou lá. Tá, mas essas reuniões parecem, doutora e Francisco, como eu disse, eu não sei se eu estou falando errado, se é uma percepção errônea, elas avançaram um pouco. Para mim, Wanderson, independente de como vai caminhar, do ponto de vista prático. Sim. Não sei aonde vai parar, como vai caminhar isso. Eu só gostaria de falar que eu represento uma instituição e que as instituições estão acima de outras questões, né? Então, eu não levo nada absolutamente para o lado pessoal, entendeu? E aí estou lá, e o que foi maravilhosa essa recepção, que eu falei, olha, nem se o inferno congelar, ele pode falar o que quiser, a única coisa que ninguém vai dizer que eu sou desonesta, porque eu levei 74 anos para construir um nome que eu tenho, e não é qualquer um que vai manchar a minha imagem, entendeu? Então, tava as conversas fiadas, que não vem ao caso, nem não acrescenta nada. Só a única coisa que valeu foi o seguinte, ele contratou uma pessoa para auditar nossas contas. Ele e o prefeito. O prefeito. Perfeito. Auditar nossas contas, sendo que isso aí nunca foi feito na vida e nos anos todos que o hospital tem. E ele foi prefeito 6 anos, né, Wanderson? Vamos se dizer. Então, o que acontece? Foi auditar nossas contas. Eu e o Chico sempre nos colocamos e todo o conselho está do nosso lado sempre. Por quê? Nós prestamos conta de tudo. Tudo. Entendeu? As nossas ações são divididas com o conselho. Entende? As nossas prestações de conta. Nós temos um conselho fiscal. Então, eu tinha a maior tranquilidade do mundo que ele não ia encontrar improbidade administrativa, desvio de dinheiro, como ele está falando também, não vem o caso, mas na frente da promotora, da defensora, da equipe dele, da nossa equipe, Chico foi claro que a doutora que fez a auditoria estava lá presente, Chico olhou para ela e falou, doutora Kátia, te respeito muito quanto profissional, mas quero que a senhora me responda uma coisa. Quero que a senhora me responda se existe indício de desvio de dinheiro ou corrupção. Ela balançou a cabeça e falou, não. Se eu falasse diferente, eu estaria sendo leviana. Para mim, Vanessa, aquilo ali acabou. Entendeu? Diante da justiça. Isso foi na última reunião ontem. Anteontem, lá no Ministério Público. Então, isso para mim acabou. Agora, pode revirar de cabeça para cima, cabeça para baixo. A única coisa que eu não quero é fofoca, e disse com meu nome, querer sujar meu nome. Não vai. Isso não vai acontecer, porque eu não permito. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa respeitada. Eu tenho nome, eu tenho família, eu tenho uma profissão, sabe? Eu já servi durante mais de 40 anos que eu vivo nesse município. Eu servi a este município muito mais do que muitos natividadenses, entendeu? Tive cargo público, todo mundo sabe que eu fiz pela minha profissão aqui na saúde bucal, todo mundo sabe que o que eu fiz, como eu me comportei como legisladora desse município, e agora esses 3 anos no hospital. Então não vem ninguém querer manchar meu nome, porque não tem pedra, não. Perfeito. Doutora Ivete, deixa eu aproveitar essa mesma toada daquilo que eu disse, a gente tem que procurar, pelo amor de Deus, tentar equilibrar as coisas. Eu, há algum tempo atrás, e esse radicalismo é de ambas as partes, tá, gente? É de ambas as partes. Fica aqui um puxão de orelha por todos os lados. Eu não estou falando do hospital e... Estou falando do campo político. Não estou falando hospital e prefeitura, não, tá? O campo político, essa polarização. Eu, há algum tempo atrás, eu recebo muita coisa, as pessoas mandam. Aí mandaram um belo dia, e aqui não cabe. Publica aí que o hospital está sendo investigado. Tá bom. Ótimo. Tá tudo bem. Não vou publicar. Publicar por quem? Não, foi uma denúncia contra o hospital. Vamos esperar ver o final dessa denúncia. Tenho conversado com o Francisco, com quem eu tenho um relacionamento muito bom com a senhora também. Passou o tempo, bota a nota lá, tem que botar a nota porque tem que. Repito, serve para todos os lados. Olha a responsabilidade de um profissional de comunicação. Seguiu aquilo, veio o resultado, qual foi? Arquivamento.
Eu não estou aqui para defender o hospital, não. Estou fazendo aqui apenas uma correlação com os fatos em si, de tudo o que acontece. Então, repito, não queiram me usar, não queiram usar um profissional como eu, como emplacador de narrativa de quem quer que seja lá do B, seja lá do A. Fico aqui, deixo aqui o meu recado. Né? Não tenho nesse profissional esse tipo de estilo. Com por favor, isso, Vandos, fica claro que esse projeto de desmoralizar a atual administração, porque não sou só eu, nós somos uma equipe lá, entendeu? E querer desmoralizar já vem disso aí. Denúncia vazia, entendeu? Querer publicar isso. Não, Ivete, eu não estou estabelecendo juízo, eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo para só dar uma... Eu só estou confirmando o que você falou, entendeu? Ele já vem construindo isso lá de trás. Porque qual era o motivo de você falar isso aqui? Não, mas diante do radicalismo que nós estamos vivendo hoje. Repito, um radicalismo de ambas as partes. Né? Por favor, Francisco. Então, Vandes, eu queria fazer mais uma vez eu sou mais técnico. A Ivete é mais política. Então, tá havendo já há algum tempo a construção de uma narrativa para justificar uma atitude. Entendeu? Qual tem sido? Primeiro, uma enxurrada de denúncias dos órgãos públicos. Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal do Trabalho. E isso, primeiro, nos mantém extremamente ocupados e tendo que se defender. Não dá tempo de trabalhar pelo hospital, porque tem que ficar levantando. Nós tivemos que mandar, escanear e encaminhar para o Tribunal de Contas da União 5 anos de prestação de contas, de todas as contas do hospital, 5 anos, está tudo no Tribunal de Contas da União, e nós estamos tranquilos. O Ministério Federal já arquivou a denúncia, graças a Deus. Ao paralelo a isso, foram criados uns perfis na internet com o objetivo de denegrir a imagem do hospital, de denegrir mesmo, inclusive da qualidade da assistência, levantando dúvidas sobre a qualidade da assistência. Nosso jurídico entrou com uma ação, conseguimos que a justiça tirasse do ar, porque estava colocando em risco a saúde pública, porque essas pessoas não têm... É o único hospital que tem, se você não pode confiar nele, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, não foi uma coisa e a outra, não foi uma ação isolada, ela foi uma ação em várias frentes. E a outra foi no denegrir a imagem, levantando suspeitas. Primeiro, sobre a irregularidade da prestação de contas. Aí nós provamos que a prestação de contas nós tivemos que refazer desde 2019, que não era nosso período, com as regras estabelecidas pela prefeitura, pelo controle interno. Foi feito a 4 mãos. Se o controle interno não fez do jeito que o prefeito acha que tem que ser, hoje, aí tudo bem, estabeleceu lá, estamos prestando de acordo com o jeito. Eles analisaram 4 meses, pelo menos as irregularidades que eles levantaram, que nem é irregularidade, é impropriedade, que o próprio ofício da secretária fala isso. Foi levantado 11 impropriedades. Todas perfeitamente sanáveis, justificáveis, explicáveis, e que todas foram devidamente esclarecidas. Nós não recebemos ainda a devolutiva da análise que essa equipe técnica fez da nossa resposta. Portanto, eles não podem falar nada, porque nós mandamos os questionamentos que eles fizeram, 11 só, de um universo de aproximadamente 1.200 processos. Perfeito. Vamos agora aos questionamentos. O Chico falou que gostaria de falar sobre isso. Então, isso aí. Aí eu queria te deixar muito à vontade, sim. Não que você não ficasse, mas já tinha autorizando antecipadamente de levantar as questões polêmicas. O prefeito falou da minha contratação no hospital, falou da contratação da empresa, falou de uma série de... E principalmente dessa questão da impessoalidade, que eu acho que é fundamental falar da impessoalidade como princípio da administração pública. Com toda certeza. Doutor Ivete, agora eu vou fazer o chamado advogado do diabo. No bom sentido, claro. Seus questionamentos, porque o próprio Francisco está me deixando bastante à vontade com relação. E mesmo que não deixasse, eu faria do mesmo jeito. Eu também. Doutora Ivete, alguns detratores da administração do hospital, eu reproduzo aqui, não é a minha opinião, até porque eu não tenho que dar opinião, de que o hospital está muito bonitinho, o pessoal está se preocupando muito em fazer casca, fazer obra, pintar, botar vidraça nova, botar fachada nova. Como é que está a situação? É só casca mesmo? Como é que está isso? Eu acho, Wanderson, que em nossa defesa nós temos uma opinião pública.
você vê qualquer coisa que é publicado na internet, entendeu? A manifestação popular a nosso favor é enorme. Você não vê comentário nenhum contra o hospital, só a favor do hospital. Então, eu acho que isso é a grande Não é também prova. nenhum, só de Convic também não é nenhuma Brastemp, né? Os problemas existem. Não, mas o hospital, o que o hospital tem hoje de problema de assistência? Uhum. A nossa assistência é aprovada pela comunidade. Isso é inegável. Entendeu? A senhora percebe, então, que a senhora, sem querer ser redundante, Uhum. percebe que a percepção popular é de que os serviços melhoraram. Lógico. Óbvio. Um dado Por favor, objetivo em professor. E a relação a isso. questão que eu digo assim, de que é só Além- casca, é só o usuário que pode falar isso, não sou eu. Além Entendeu? da prestação de Eu contas, sou usuário do hospital, mas esporadicamente. Mas você vai ver o índice, o indicador de satisfação. Nós temos lá uma ouvidoria, nós criamos uma ouvidoria para ter como termômetro a satisfação. Vai lá ver nossa ouvidoria. Como que funciona. Então é só casca. Então que a gente, hoje, que a mulher vai ganhar neném lá, que é assistido pelo melhor pediatra, tem sala de parto, que ela tem um médico maravilhoso, que o grupo de enfermagem é muito bom, entendeu? Então, nós só investimos em casca? Primeiro, Vans, que eu acho assim, quando fala da casca, são condições, é um hospital. Então ele precisa ter condições de sanidade, de infraestrutura que exige legislações, que tem que ter. Então, por exemplo, a maternidade era um lugar que era mofo puro. Insalubre. Então tem que ter. Então não é para aparência só. O PU. Mas é para funcionalidade, fluxo de trabalho. Então isso tudo envolve. Que as pessoas olham e falam, tá fazendo para embelezar, não. Tá fazendo para... Você vai criticar o São José da Vanha que tem casca. Não, olha a estrutura. Né? Então, agora, nós somos um hospital de média complexidade. E todos os nossos serviços são contratados pela prefeitura. A gente não faz nada que a prefeitura não contrate e não agende. Tudo é autorizado, a não ser o serviço de emergência, ele é autorizado e agendado pela Secretaria de Saúde. Então, os serviços que nós desenvolvemos são pactuados. E, além da questão financeira, existe duas maneiras de fazer a avaliação. Importante falar isso. Que é uma comissão de acompanhamento prevista pelo convênio, que tem 2 representantes da Secretaria de Saúde, 2 do Conselho de Saúde e 2 do hospital. Esse ano foi feita a avaliação já dos 2 primeiros semestres. E praticamente 100% das metas de quantidade e qualidade foram atingidas. Chico Ivete, o hospital não está cheio demais de gente, não, de funcionário, não? Isso aí é o que as pessoas falam, né, que nós não chamamos. Mas só para você ter ideia, em 3 anos, nós ampliamos demais o atendimento, coisas que não eram feitas. Nós aumentamos 20%, tá? No número de funcionários do que a gente tinha antes e que a gente tem, não, foi número de funcionários que a gente tinha, que a gente tem hoje. Agora, nós criamos serviços que não tinha antes, entendeu? Nós não tínhamos xerifado, não tinha setor de venda, não tinha patrocínio, não tinha a questão da informática, nós informamos a regulação, o NIR, que é o núcleo de internação, que nunca existiu. Pessoa onde chegava com a folha para internar e entrava lá e acabou. Hoje não. Hoje é tudo regulado. E outra coisa que é fundamental... Criamos ouvidoria. Ela tem que atender às regras. Por exemplo, nós estamos com uma luta com o Conselho Federal de Enfermagem, porque nós já aumentamos, já atendemos muito, e eles fazem questão de dizer que nós já ganhamos para provar que eles estão errados em várias instâncias, inclusive agora no Superior Tribunal. Entendeu? Então... porque você atende a regras, você tem que ter pessoas, por exemplo, agora, para a maternidade, nós estamos com dificuldade para a regularização junto ao CREMERGE, porque o CREMERGE quer, porque ele exige, por cada plantão, um médico obstetra, um pediatra e um anestesista, por plantão 24 horas. Então, você tem regras para cumprir de pessoal, de quantitativos de pessoal. Porque não você... Aí você fala, o custo é muito alto, o custo da maternidade. Eu falo com sinceridade, se eu fosse prefeito hoje, eu ia reavaliar, sinceramente, se mantinha a maternidade aqui na atividade para fazer 8 partos por mês, mas você tem que ter os profissionais todos lá. E a mesma estrutura para fazer 8 ou para fazer 10 80. ou 20
o custo é o mesmo. O problema parece que eu vejo que a produção é pequena. É pequena, mas pequena. Aí que eu digo, é uma decisão mas atende a política toda da a comunidade. de manter um serviço ou atende não. toda a demanda. Não fica Perfeito. ninguém sem atendimento. Doutora Ivete, a senhora agora há pouco citou a questão do conselho. A senhora é presidente do hospital. Sou. É presidente do conselho Sim, também. também. Não há um conflito de interesses, não? Não. Não seria, guardando as proporções, ser prefeito e presidente da Câmara ao mesmo tempo, não? Ou seja, a senhora, enquanto presidente de um conselho, que fiscaliza a sua própria administração, Não, só não vê por aí um conflito de interesses, não? Não. O Por conselho que eu sou presidente... Não seria mais prudente Não. a senhora se afastar enquanto presidente, não? Presta atenção. O conselho que eu presido é o conselho deliberativo. Tá. Existe o conselho fiscal. Quem fiscaliza nós é o conselho fiscal. São conselhos o conselho diferente. O conselho deliberativo, ele é sobre decisões que é diretamente ligado à direção. Entendeu? Não tem conflito, não tem de interesse. Não é, então, o nenhum. órgão fiscalizador. Não. Tem o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo. Perfeito. E também sou porque quiseram que eu fosse. Eu sugeri, ninguém quis. Falou, não, continua você mesmo, que eu já era antes de assumir. Entendeu? E eles quiseram, por bem de eu continuar. Mas não é o fiscalizador. Francisco e Ivete, vamos ao cerne da questão. Vocês acham, senhores acham, a senhora acha, que o fato de ambos terem sido políticos no passado e declaradamente adversários, eu acho que o prefeito ontem deixou isso bem claro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir a conversa, vocês acham que o fato de serem políticos e terem sido adversários, ou são adversários até os dias de hoje, não tem prejudicado, eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado, não, pelo amor de Deus, eu não estou afirmando nada, não, estou apenas fazendo um questionamento. O fato disso ser um fato, isso não prejudica a relação entre ambas as instituições? Ora, a prefeitura, sabidamente, é a principal financiadora do hospital que vive hoje, palavras do próprio Francisco, eu vou falar com clareza. 99% de recursos públicos. Se está prejudicando, não deveria, porque um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Então, ali não está o Taninho, aqui não está o Chico nem Ivete, aqui estão hospital e prefeitura. Então, já tem uma lesão de um princípio administrativo basilar da Constituição Federal. Sim, mas eu quero dizer o seguinte... Não, só para o senhor continuar. Claro. Quando o prefeito foi eleito, a Ivete já estava presidente. Uhum. Então, só porque ele chegou agora tem que sair? Como é que é isso? É verdade que a senhora disse em palanque que se o prefeito fosse eleito, a senhora ia entregar no mandato? Verdade, mantém minha palavra. Só que quando ela assumiu, ele já estava afastado, porque tinha sido afastado. E quando ele retornou por um liminar concedido por uma decisão monocrática. Então, eu estava aguardando o julgamento dele. Agora, eu falei e reafirmo. Se tiver o julgamento e se ele for prefeito, eu não afasto. Aí é uma questão... Se o julgamento que está pendente é verdade... Está pendente, é por isso, não é que eu não tenho palavra. Eu falei e falo. Monocrática, né? Eu não fico. Mas para mim ele não é prefeito. Para mim ele está lá aguardando uma decisão judicial. Hora que essa decisão sair... A senhora se afasta? Afasto. Perfeito. Eu não tenho interesse Wanderson, eu conheço a criatura. Entendeu? Eu presidi uma CPI contra ele. Eu sei dos princípios dele, muito bem. E eu não precisava estar passando por isso. Não precisava absolutamente. Entendeu? Botar em queixa a minha honestidade, minha capacidade de gestão. Quem está falando que nós estamos botando dinheiro pelos ralos. Falou em economicidade. Agora, ele é uma pessoa que tem prefeito. Eu não estou falando pessoa, desculpe. Ele, prefeito, ele tem 2 pesos, 2 medidas. Lá no Ministério Público, uma das coisas que ele alegou que o hospital está gastando muito, que nós não estamos obedecendo o princípio da economicidade. Porque está pagando muito a alguns médicos. Chegou a citar lá um salário de alguns médicos. Ontem então, aqui, inclusive. Aí, o negócio é o seguinte, se você é gestora, você, seu CPF que está lá, a responsabilidade é sua, você não vai fazer uma gestão de que te dê tranquilidade? Eu vou economizar em preço de médico. Eles sugeriram lá que eu contratasse, que o nosso pediatra ganha 25 mil. Mas ele não é só ele, é uma firma.
Se ele não vier, tem alguém para vir. Ele cobre 24 horas, 7 dias por semana. Nós temos pediatra 24 horas, 7 dias por semana. Entendeu? Então, ele Cobre faz todos sala os de partos, parto, ele assiste internações. às emergências que tem. Todo mundo se lembra daquele caso daquelas 2 crianças queimadas? Lembro, estive lá. Né? Ele ficou 3 dias dentro do hospital, comendo e bebendo. A mulher dele ia lá levar as coisas para ele. Entende? Agora, um profissional desse é caro? Aí, Wando, estranhamente, logo depois eu vou à reunião da Câmara. Chegou lá, falando na questão do ônibus, ele falou exatamente o contrário. Que ele pagou mais, mas para melhorar a situação das crianças, que os ônibus têm ar-condicionado, que os ônibus não eram bons, que os ônibus não eram aquilo, entendeu? E na hora nenhuma ele falou em economicidade, ele falou em qualidade. Então, para mim, eu estava presente lá, a reunião da Câmara está gravada. Seguidamente, o secretário de Educação dele, uma pessoa que eu até gosto muito e respeito muito, que é o Juliano, subiu, teve uma palavra totalmente coerente. Um vereador perguntou a ele: vocês fizeram uma licitação com cidades mais próximas, com natividade, falando da possibilidade de melhoria, mas com as empresas? Por que foi contratar uma empresa conhecidamente envolvida com escândalo, com corrupção, com não sei o quê, da região da Baixada? Foi palavras do vereador, não é minha. Ele respondeu: opção pessoal. Perfeito. Entendeu? Francisco, você agora citou e eu vou agora entrar no assunto. Um dos pontos elencados pelo prefeito aqui para levantar, né, acredito que algum tipo de dúvida, né, com relação à atual administração do hospital, é de que a diretoria contrata quem quer. Contrata a empresa quem quer, sem tomada de preço, sem licitação. Doutora, estou apenas reproduzindo o que foi dito aqui. Deixa eu abrir aspas aqui. Não é o que eu digo, não. E que, entre estas questões, estariam envolvendo em específico o Francisco. Perfeito. De uma empresa que supostamente teria prestado serviços ao hospital, cujo sócio seria Francisco e sua esposa. Chegou a citar um valor aqui de R$8.000, uma coisa, se eu não me engano. Francisco, isso é verdade? É verdade. Ô, Vandes, olha só, é verdade e falo sem menor preocupação. Por quê? Porque quando a gente faz as coisas com tranquilidade, a gente não tem preocupação de falar delas onde for necessário. Primeiro, da minha relação com a presidente. Então, vocês são irmãos. Somos irmãos, mas além de ser irmãos, né? Extremamente ligados um ao outro. Além de ser irmão, sabe disso. Eu tenho uma... Laços, além da afetividade de amizade. Eu tenho uma expertise nessa área inegável. Tanto de experiência administrativa quanto de formação. Eu me formei pela UFRJ, que é uma das melhores universidades do país. Fiz pós-graduação 2 anos e trabalhei na Fundação Oswaldo Cruz antes de vir para cá. E tenho um MBA em Gestão Hospitalar e Organizações em Sistema de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é indiscutível a minha qualificação para a função. Então, não é só pelo fato de ser irmão que eu estava desempregado, perdido, sem nada para fazer. Então, a minha irmã, como você disse, que assumiu essa coisa, e eu falei com ela: eu não quero, eu não vou. Ela falou: se eu for, se você for. Eu falei: então você vai sozinha, porque eu não quero. Eu tive uma experiência, saí do hospital, fui funcionário do hospital 20 e poucos anos, saí de uma experiência muito negativa, inclusive com declaração falsa da presidência à época, para que eu tivesse incompatibilidade de carga horária para ser culpado num processo de acumulação. E aí... ela me chamou e eu falei que não ia, e quando eu disse que não ia, mas ela sabia que eu ia, ela foi do mesmo jeito. E aí eu tive que ir. Trabalhei quase um ano voluntário, sem receber nada. Quando terminou este período... Vocês assumiram em 2022, né? Isso. Até 23, então... Até abril de 2023, quando ela assumiu a gestão definitivamente. Aí... ela me chamou, o conselho falou: olha, não, aí eu recebi uma proposta para trabalhar em outro lugar. Prefeitura, posso até falar, Prefeitura de Pádua. Ela falou comigo: Chico,
eu preciso de você. Eu falei, Ivete, mas eu não posso. Agora eu trabalhei voluntário até agora eu não posso continuar. Se eu ficar aqui, eu tenho que. Aí o conselho falou, não, mas eu acho que tu deve receber. Está em ata. Tá. Só que eu não queria mais ser funcionário seletista do hospital. Não queria um vínculo. Falei, eu só trabalho se for com uma assessoria. E a assessoria tem que ter uma pessoa jurídica para prestar conta. E aí eu fui assessorado. Olha o interessante. O meu advogado pessoal, que é o Dr. Tiago Luchetti, indiscutível a qualidade a qualificação profissional dele. E, por coincidência, ele veio a ser advogado do prefeito na última eleição. E o contador, meu contador, o Leandro, aqui, Abreu, que é o presidente do partido do prefeito. Eu fui orientado a criar do MDB, se eu não me engano. essa empresa por eles, mas é aliado. Não sei sim, se sim. É de um partido, de um dos partidos. Perfeito. Se houve algum erro que não houve, foi por orientação técnica, não foi por má fé. Quanto a sócio, você escolhe o sócio que você quiser. Perfeito. Entendeu? Sócio, posso ser seu outro, ser sócio é de quem quiser escolher o sócio. Então, eu escolhi uma pessoa que é da minha inteira confiança, e aí eu não tenho problema nenhum para falar sobre isso. Aí ele falou, mas ele vai responder por improbidade. Falei, não tem problema nenhum. Falei, foi ainda promotor, o prefeito. Você acha que tem improbidade? Denuncia. Ou a promotora denuncia, e nós vamos discutir na justiça. A gente tem um monte de processo por causa desse período de passar como prefeito, como secretário. Não, secretário não tem nenhum. Mas de prefeito tem um monte, e ele tem milhares a mais que eu. Não tem preocupação com discussão judicial de nada, não. Francisco, mas você tem seus vínculos públicos já estavam cedidos para o hospital. Não, estavam, perfeito. Ótimo você lembrar isso, que eu não ia lembrar, Wanda. Você tem duas matrículas, não é isso? Uma do federal e uma do município. As duas estavam cedidas para o hospital ou não? Não. Só do município. Só o município. Mas deixa eu te falar como foi a sessão do meu vínculo. Eu trabalhava no CODESP. O vínculo da prefeitura. O vínculo da prefeitura foi cedido posteriormente, porque teve uma visita da Vigilância Sanitária para evitar contratar mais um, porque ela exigiu um enfermeiro exclusivo para a central de material esterilizado. É um setor desse tamanho, tem dois funcionários. Mas tinha que ter um enfermeiro obrigatório, com responsabilidade técnica. Eu tenho que comprovar que tem. Então eu cedi meu nome. E o Severiano concordou de ceder para que não precisasse contratar mais um. Foi pra lá. Então, não teve lesão nenhuma, nem para o hospital, nem para o cofre público, porque o serviço foi prestado, foi atendido às exigências. Eu posso provar isso. E tanto que a minha sessão da prefeitura tem este objetivo. Eu não fui cedido para o hospital. Eu fui cedido para o hospital para ser responsável técnico da central de material esterilizado, para atender uma exigência da vigilância sanitária. Entendeu? Então, não tem compatibilidade nenhuma com a minha assessoria técnica e com absolutamente nada. Então, eu estou tranquilo. Você continua prestando esse serviço ainda? Não, porque quando o prefeito entrou, ele me tirou. Continuo, mas como voluntário. voluntário. Eu digo enquanto empresa. Continua, né? Quanto empresa. Você não está mais o seu vínculo do município lá. Não, quando o prefeito entrou, me requisitou de volta. O seu vínculo, você está apenas quanto assessor em PJ. E eu continuo nesta função como voluntário. Para o hospital não precisar contratar. Nessa do CME. Da Central de Material Esterilizado. Tá. Perfeito. Então, vamos lá. Você está com... E o seu vínculo do federal segue... Em Porciúncula. Você tem o seu vínculo... Você está trabalhando no município? Isso. Agora na Vigilância Sanitária. Comecei ontem, agora porque eu estava de férias. E você presta serviços enquanto pessoa jurídica ao hospital. Isso. Perfeito. Está dito. Vamos passar para outro ponto? Bem... Chegou-se a ventilar, doutor Ivo. Então, temos 6 minutos só a conversa, mas olha... Essa conversa... Rende. Doutor Ivete Francisco, eu inclusive escrevi um artigo, né, tempos atrás, de que a prefeitura havia sinalizado com a possibilidade de não renovar o convênio do pronto-socorro do Hospital de Natividade. Dados pelos fatos, liguei para Francisco. Francisco se disse, na época, né, Francisco, um tanto quanto surpreso com a situação. Totalmente. Conversei com o próprio executivo e conversei com a promotora Raquel Rosmaninho. 3 fontes, hein? 3 fontes primárias, antes de escrever um artigo. Tem que ser. E como é que está isso? O contrato termina agora no mês de dezembro. Vocês acreditam que há possibilidade de haver um ponto de equilíbrio, de se renovar esse contrato, de se acertar essa situação? Como é que ficaria, né, o hospital em caso de não renovação? Porque o serviço vai ter que ter, porque é responsabilidade do município. Não pode fechar PU. Pode talvez mudar aí a gestão dele, porque parece que é prerrogativa do executivo. Francisco,
Como é que está essa situação, doutor Ivete e Francisco? Por favor, para orientar a nossa população, porque criou realmente um temor muito grande. Ivete. Eu não posso adiantar nada, porque não houve conversa com a gente. Ele ontem afirmou, na frente da promotora... Segunda. Eu sou Isso é irrelevante. segunda, na frente da promotora, que ele não renovaria com o pronto-socorro do hospital, né? O atendimento de urgência e emergência. Não houve conversa, isso é uma decisão dele já, que ele não vai fazer. Como ele vai fazer, inclusive eu falei, se não há corrupção, como foi provado aqui, se o hospital está funcionando, está prestando assistência, qual seria o motivo, prefeito? Ele simplesmente olhou para minha cara e falou assim, isso é conversa para outra hora, na frente da promotora. Então, ele também não disse por quê, né? E, para mim, o que é? Eu não respondo pelo hospital. Quem responde pelo hospital, eu, junto à minha direção e o conselho. Eu não conversei com o conselho ainda sobre isso. Marquei uma reunião para amanhã, para a gente estar conversando sobre isso. Se ele vai tomar essas decisões, minimamente ele tem que conversar. Ele não vai chegar lá e vai falar que é assim, pronto, e acabou. Tem que ter. Porque antes da vontade dele, porque isso é uma vontade pessoal dele, entendeu? Porque se ele não tem motivo. Eu vou falar uma coisa. Para mim, tudo está acima do meu pessoal. Qualquer coisa que seja, entendeu? Está acima do meu pessoal. Se o conselho decidiu que eles conversarem, eu simplesmente vou acatar. Eu não tenho... Vanso, em sã consciência, eu vou brigar para ficar no hospital? Por quê? Gente, pelo amor de Deus. Se a senhora precisasse, repito, não estou dizendo que isso é preciso e necessário, não. Se para acertar a situação, para contemporizar a situação, hospital versus prefeitura, a senhora, antes dessa situação que a senhora falou, do julgamento, etc., ficou muito bem claro, a senhora abriria a mão? Eu estou junto com o conselho, que se o conselho decidir, eu concordo plenamente. Tipo assim... Não é decisão minha. Não me interpretem mal o que eu vou dizer agora. Não interpretem mal. Se para, entre aspas, o bem do hospital precisasse resultar na sua saída, a senhora sairia? Repita, gente, se bem que eu tô deixando bem claro, hein? Não é a minha opinião, não, tá? Ô, Wando, se eu acreditasse que fosse pro bem do hospital, mas eu não acredito. Ô, Wando, eu só queria falar uma coisa. Francisco, por favor. Em relação a isso. Ele reclamou lá também nessa reunião, e tem reclamado em tudo, que não existe a conversa. E eu falei, né, prefeito, nunca procurou, se não existe conversa, isso é uma questão da sua parte. Por quê? Porque com você ele falou que senta e conversa, com a Ivete parece que não tem mas papo, tudo bem, mas nós mandamos, Vantos, 2 ofícios já, eu posso mandar cópia para você, para te provar. Protocolado oficialmente, o primeiro na Secretaria de Saúde, o segundo no hospital, no protocolo geral da Prefeitura. Falando dos considerandos, o tempo, a necessidade de renovar a dependência do hospital, a importância do hospital como único hospital, dizer que nós nos colocamos à disposição, manifestamos interesse de renovar o convênio e solicitamos abertura de canal de comunicação. Isso é oficialmente. Então ninguém pode dizer que não houve procura, que está protocolado em 2 datas diferentes. Entendeu? Agora, a gente fica muito preocupado, Vantos, quando o Ivete falou se acreditasse. Eu acredito plenamente que ela, se tiver que fazer um ato nesse sentido, vai. Agora, precisa estar convencido, sabe por quê? Porque o que ele não quer fechar o hospital. Ele falou aqui com todas as letras. Não quer. Eu não vou deixar. Mas o que ele quer? Se ele não quer fechar, ele vai municipalizar? Ele precisa dizer isso. Ele vai assumir o hospital? Vai fazer o quê? Como é que fica o CNPJ? Como é que fica o patrimônio? Como é que fica tudo? Como é que fica os funcionários? O hospital não é do município. Como é que ficam as dívidas? O hospital não é do município. Isso. Vai fazer o quê? Vai desapropriar o prédio como o Porciúncula fez? Porciúncula fechou o hospital, a prefeitura desapropriou, pagou as dívidas, porque isso a prefeitura é uma instituição, ela tem que dizer como é que ela vai fazer. E aí, só para concluir, Vans, da última vez que ele ele quer uma pessoa lá, que seja da confiança dele, que mantenha tudo do jeito que está,
que faça do jeito que quiser e quando sair, a dívida fica para o CNPJ e nenhuma responsabilidade para a prefeitura. Como já fez no passado. Essa intervenção, tipo assim, branca, vocês não aceitam. Mas, não, a gente não tem que aceitar ou deixar de aceitar, essa é a decisão do Conselho. Uhum. Agora, quando ele esteve nessa condição lá, que tinha um presidente alinhado com ele, que foi indicado por ele, aprovado pelo Conselho, ele contratou 85. mais de 85, se não me engano, o Vete está falando aqui, eu não sei o número exato, mas ela está falando. Posso provar. 85 pessoas trabalhavam na prefeitura, contratadas pelo hospital. Trabalhavam na prefeitura, recebiam pelo hospital por RPA, todas elas entraram na justiça e todas ganharam. E quem acabou de pagar a dívida fomos nós. Foi aí, Ivete. Perfeito. Gente, tinha papo para mais um bom tempo. Teria. Pode ter certeza absoluta, mas Fica pra próxima. ele é finito. Doutor Ivete, mais uma vez, muito obrigado pelo fato de ter se disponibilizado para vir aqui a gente conversar. Eu acho que esse debate é importantíssimo para a sociedade. Volto a repetir, não me cabe estabelecer juízo de A, B, C, D ou E. E é por isso que a gente te respeita e te admira. É por isso que as pessoas vêm aqui. Acredito que sim. Né? Francisco, com quem eu converso mais com o Francisco. Né? Coisa mais técnica, evidentemente. Mas o respeito pela Ivete não é de hoje, já é de muitos anos. Eu acho que a recíproca é verdadeira também. Eu faço votos, e aqui abstraio a minha posição de comunicador, abstraio a posição de jornalista e deixo que assuma a posição de cidadão natividadense. Espero muito, torço muito para que essa situação se acerte. Que haja um meio termo em toda essa história, essa problemática, essa situação que tanto tem nos incomodado, tanto tem nos preocupado. Tudo de bom, Ivete, tudo de bom, Francisco, né? Que o bem do nosso município, independente quem tem razão, quem não tem razão, Amém. Impere. E que a nossa população seja a grande beneficiada em tudo isso. Obrigado, Ivete. Eu também Obrigado, Francisco. espero a mesma coisa. Eu só queria fazer um segundo. Que ele ontem falou que eu falei da mulher dele, só que eu gostaria de lembrar as pessoas que eu não vou falar da mulher dele. Ela é uma secretária de saúde e é uma pessoa pública. Tá bom. Obrigado. Muito obrigada a vocês, todos. Quem dera se a gente não pudesse dizer que tivesse encerrado o assunto por aqui. Que Deus ilumine a todos e que nós não tivéssemos cenas dos próximos capítulos. Que bom seria que seja melhor para todos. Mas vamos torcer. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Um abraço.